componentes. Colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo pro canal Reviews Transformers. E dessa vez eu estou aqui para mostrar mais uma figura da linha Studio Series. Essa linha que está gigante, né? Nós já temos 75 figuras mais, na verdade muito mais, né, que 75 figuras nesta coleção. E, cara, estamos aqui com um personagem que não é muito conhecido por alguns que já assistiram filmes dos Transformers. Inclusive, quem viu Transformers uma ou duas vezes, o Revenge of the Fallen, nem sabe que esse personagem tá ali, né? E provavelmente só deve conhecer ele por uma cena específica, que é o Jolt, esse personagem que faz a sua participação no filme Revenge of the Fallen por 14 segundos. Sim, 14 segundos é a participação que ele aparece em tela no filme. Mas mesmo assim, ele é um dos personagens principais numa das cenas mais interessantes do filme Revenge of the Fallen, e ele é o número 75 da linha Studio Series. Ele é o Autobot, ele é o Jolt. Então aqui nós temos uma bela ilustração da sua Head Sculpt, que inclusive eu vi muita gente reclamando da Head Sculpt do Jolt, mas gente, essa daqui é o seu render 3D original, tá? Esse daqui é o personagem que aparece em Revenge of the Fallen, então não tem muito o que reclamar, na verdade é só a primeira versão fiel ao personagem do filme. E aqui atrás nós temos mais informações sobre o personagem, nós temos um texto em português aqui. Quando o Jolt usa os seus chicotes elétricos para conectar o líder dos Autobots e as peças do jato Jetfire, Optimus Prime decola como Jet Power Optimus Prime, certo? Então ele é um dos personagens mais interessantes ali que consegue unificar o Optimus ao Jetfire. Lembrando que o seu veículo é licenciado, certo? Aqui está o selo de licenciamento do veículo da Chevrolet, bem interessante. Então aqui nós temos uma informação do seu modo veículo, do seu modo robô, tá? Aqui do lado nós temos uma renderização dele bem interessante para mostrar mais do personagem. E aqui está. Vamos tirar aqui a figura de dentro da cartela pra gente dar uma analisada nele, certo? Vamos tirar ele aqui da cartela e vamos lá, tá? Vamos retirar aqui o Jolt. Olha só, o personagem ele vem assim dentro da sua embalagem. E vamos tirar aqui as suas, como posso dizer, os seus chicotes que ele usa, né, pra conectar o Optimus com o Jetfire. Então, antes de falar da figura, vamos comentar sobre esse cenário ultra polêmico, tá, pessoas? Porque eu não entendi o que a Studio Series fez aqui com esse cenário, tá? Que se você retirar aqui o cenário e você que assistiu o filme dos Transformers, cara, dá pra entender, né? Você que assistiu, isso não é o cenário que o Jolt aparece no filme. Esse daqui é o cenário de Dark of the Moon. Não é o cenário de Revenge of the Fallen. Tanto que essa cena aqui específica é a cena da Batalha da Ponte, onde rola o Optimus, o Sentinel e o Megatron de Dark of the Moon. Não é a cena característica onde o Jolt, que é o personagem de Revenge of the Fallen, aparece, que na minha opinião deveria ser um cenário do Egito, lá onde eles estão, certo? Então, mas tá aqui o cenário que acompanha ele, tá? Aqui, número 75 da coleção, e aqui do lado, Transformers e o símbolo Autobot. Enfim, mesmo que esse seja o cenário oficial, provavelmente eu vou utilizar outro cenário para fazer a thumbnail desse. E aqui, pessoas, está Jolt fora da sua cartela, certo? A figura aqui diretamente de Revenge of the Fallen. E como eu já havia dito, essa é a melhor versão, certo, do personagem que aparece no filme. É a versão mais fiel que você vai ver do personagem. Mesmo que nós já temos toys antigos desse personagem, na verdade, ele só teve, eu acho que ao longo dos seus anos, 2 moldes, né, que é o molde de Revenge of the Fallen, e depois ele foi relançado na linha Dark of the Moon com um molde totalmente novo, que foi utilizado também para fazer uma homenagem ao personagem, depois com uma repintura diretamente de Revenge of the Fallen, tá? Mas aqui está o personagem Jolt, certo? Totalmente fiel ao filme, e cara, é impressionante como a Studio Series mandou bem com esse molde, tá? Mesmo que ele tenha problemas, eu acho que ele tem alguns problemas bem irritantes que deixa a figura um pouco difícil de manusear, mas no geral é uma figura bem interessante e eu recomendo muito para coleção, ainda mais se você gosta de colecionar Revenge of the Fallen e ter todos os Autobots. Ele com certeza vai ser uma peça muito bem-vinda à sua coleção. Então vamos falar um pouco sobre o Jolt. Gente, você que não conhece o personagem, ele aparece, faz a sua primeira aparição e única também no filme
Revenge of the Fallen, o segundo filme dos Transformers. Ele é o personagem característico unificar Optimus Prime e Jetfire, certo? Como diz ali a sua mini explicação. E ele, no filme, só serve pra isso, na minha opinião. Eu acho que ele não é um personagem que tem a sua participação pra fazer outras coisas, ele realmente só serviu pra unificar os dois. E eu acho que seria muito interessante de nós termos mais tempo de tela desse personagem, porque vendo o brinquedo aqui, é a primeira vez que eu estou vendo com mais detalhes o personagem. E pô, cara, o molde dele, ele é muito impressionante, eu acho muito criativo dos designs de fazerem esse molde aqui e dar bastante certo. Na minha opinião, eu acho que o molde dele aqui em brinquedo é realmente, cara, parece uma estatuazinha aqui se você for ver. Mas ele tem bastante kibbles. Vamos dar uma olhada na sua Head Sculpt, que é uma Head Sculpt que ficou polêmica por conta dela ser bastante diferente do Jolt que nós conhecemos como brinquedo. Tá? A Head Sculpt do Jolt é essa daqui, pessoas. É uma Head Sculpt que, na minha opinião, é perfeita, é uma Head Sculpt muito bem esculpida. Nós vemos os detalhes, nós vemos que ele parece que tá sorrindinho, e isso é um detalhe muito interessante. E ele parece que tem uma expressão bem bacana. Eu senti que a Hasbro mandou muito bem e trabalhou muito bem com o tanto fiel que ele é, tá? Então no filme ele é isso, e eu achei sensacional da Hasbro representar a figura com este rosto. O rosto que nós temos em brinquedo do Jolt, pessoas, se eu não me engano, eu não quero dar carteirada aqui e falar que realmente é isso, eu acho que ele foi inspirado em concept art. Então, no final, o Jolt ele tem esse rosto no filme, e eu acho que a Hasbro mandou muito bem. Sem contar que o nível de design aqui do tórax do Jolt, na minha opinião, é perfeito. Eu realmente gostei muito dessa engenhosidade aqui que eles colocaram, como essa possível roda aqui nessa parte de dentro do tórax dele, certo? Esses canos aqui pra frente, esses detalhes em azul aqui, realmente, cara, é uma figura muito bem detalhada. Sem contar que eu gosto da maneira como ele encaixa o veículo no robô, como os faróis aqui, na verdade, os faróis de trás. Eu não sei se é assim que se chama, mas enfim. Aqui na parte do ombro, dá um detalhe bem interessante, inclusive. E como as portas aqui na coxa, que eu vi algumas pessoas reclamando, eu, na minha opinião, eu não reclamo. Na verdade, eu acho até interessante. E aqui nós temos mais alguns detalhes aqui, certo? Bem interessante, inclusive a perna dele, como vocês podem ver. Quem sabe do Jolt sabe que ele tem um molde aqui das rodas no seu joelho. E aqui a Studio Series conseguiu representar bem esse esquema da roda aqui no joelho dele. Falando de pintura, cara, eu achei o azul dele muito bonito mesmo. Eu gosto de figuras com tom, a minha cor favorita, certo? Eu realmente gosto muito de azul. Ficou muito bonito, tá? Eu tava realmente esperando uma figura do Jolt. E se eu não me engano, eu acho que é uma das únicas figuras azuis desse tom, assim, desse azul escuro que eu tenho. Então ele se destaca bastante na coleção, gente, sério. Já que ele é uma figura que em Revenge of the Fallen, a maioria das figuras tem um tom um pouquinho mais dark, o Jolt, ele é esse tom de azul aqui é um azul escuro, mas é um azul escuro que se destaca entre os demais da coleção. Ok? Então, antes de fazer umas comparações, eu tenho que mostrar aqui os seus acessórios, que são simplesmente as correntes, né, que ele usa para unificar Optimus Prime com o Jetfire. Como vocês podem ver, aqui está os dois chicotes que ele usa ali para unificar os dois. Como vocês podem ver, aqui está, né, os dois acessórios. Cara, o molde dessas duas correntes realmente é muito bonito. Eu gostei bastante, inclusive tá complicado de focar na câmera aqui esses chicotes. Mas eu achei muito interessante esses dois chicotes. Mas o meu único problema com eles, gente, é que o molde não é maleável. É um molde um pouquinho duro, então ela sempre fica reta desse jeito, tá? Na minha opinião é um erro, eu não gosto. Eu acho que poderia ser sim um molde maleável, até pra gente poder fazer umas stop motion bem interessante com o Jolt. E aí você me pergunta, como que eu encaixo esse acessório no Jolt? Tá? Aqui na sua mão, gente, você vai ver que tem os 3 dedos dele. Inclusive é bem interessante o molde que eles utilizam, tá? E aqui no dedo, como vocês podem ver, tem um dos dedos que tem um molde ali, né? E se você quiser, você pega aqui, segura e puxa um dos dedos, tá? Aí você encaixa aqui o dedo dele aqui para não perder, certo? Inclusive é bem disfarçado aqui, então não fica estranho nem nada do tipo. E aí você pega uma das correntes e encaixa aqui aonde seria o dedo do personagem. E o que é interessante é que parece que a ponta da onde ele fica, o personagem, é o dedo dele, mas só que transformado. Isso é um detalhe que eu não tinha percebido ainda no personagem Jolt. E voilá!
aqui nós temos o Jolt com os seus chicotes. Ele fica exatamente assim, pessoas. O chicote dele realmente é bem grandinho, então nós temos aqui uma extensão bem interessante pro personagem. Eu acho que é um tamanho bom pra gente poder fazer algumas imagens, né, do próprio Jolt unificando o Optimus com o Jetfire. E antes de mostrar as comparações, gente, pra você guardar o chicote aqui do Jolt no personagem, você pode encaixar ele aqui, tá? Ele tem esse keyboard aqui, certo? Que seria a porta do personagem. Nós podemos deixar ele aqui no canto, né, pra você não perder aqui o chicote do Jolt. Então partiu trazer as comparações aqui com o Jolt, então bora lá. O primeiro que eu venho trazer aqui é o Ratchet do filme de 2007, tá? Nós não temos um Ratchet Revenge of the Fallen ainda, eu espero que não tenha, inclusive, porque nós já temos o molde, né? Então aqui está Ratchet com o bruto Jetfire ao lado de Jolt. Vocês podem perceber que o Jetfire é muito grande comparado ao personagem. Eu acho que a escala até que mandaram muito bem, né? Por conta do Jetfire ser muito grande e o Jolt ser bem pequenininho, né? Porque nós estamos tratando simplesmente do Blackbird com um veículo normal. Eu achei muito interessante trazer aqui o Skids e Mudflap para comparar com o Jolt, para vocês perceberem como a escala da Studio Series combina muito bem com esses dois aqui do caminhão de sorvete. Tá, eu já trouxe o review desse Skids e Mudflap, então pra quem tá em dúvida aí se eles combinam, cara, eu acho que combina muito bem esses dois personagens com o restante da Studio Series. E aqui está outra comparação, né, do Jolt com as RC Sisters, tá? Pra quem quer ter aí uma noção de tamanho, as RC Sisters são desse tamanho comparado ao nosso Por penúltimo, eu trouxe aqui o Bumblebee diretamente de Revenge of the Fallen, figura Studio Series que eu tenho aqui no canal, certo? Então acesse aí que você deve encontrar. Tá? E aqui está o Jolt. O Jolt ele é menor que o Bumblebee, como vocês podem ver. O Jolt realmente é bem pequititinho, mas aqui está Jolt comparado ao Bumblebee. E por último, temos aqui o líder dos Autobots, claro, não podia faltar, Optimus Prime, diretamente de Revenge of the Fallen. E é claro, né, que eu tinha que trazer aqui, vocês achavam que ia ser o último, né, pelo amor de Deus. Eu tinha que trazer aqui o Jet Power Optimus Prime, certo? Que é o personagem aí que simplesmente, se não fosse o Jolt, acho difícil ele aparecer ali no filme. Então temos, graças a esse personagem aqui, que o Jet Power Optimus Prime apareceu no filme. Cara, muito bacana aí, né, a gente poder recriar essa cena aqui agora com esse personagem. Agora, na minha opinião, só falta, né, a gente ter aí um Skids e Mudflap nessa coleção Studio Series. Vamos ver se eles lançam ou não. Então, antes de fazer as articulações, pessoas, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, tá? Se por acaso esses kibbles aqui da coxa incomodarem vocês no modo robô, ou então vocês realmente não gostam deles, relaxa que não é um pino encaixado aqui, é simplesmente uma ball joint. Então eu acho que até a Hasbro fez isso de ser uma ball joint pra gente não poder quebrar a figura quando desencaixar ela. É bem tranquilo, na verdade, você só coloca aqui, dá uma forçadinha bem de leve, que voa lá, a ball joint sai bem de boa. E aqui nós temos o Jolt sem essas portas nas laterais da coxa, tá? Que eu acho que, na minha opinião, eu não sei se fica melhor ou pior, tá? Eu vou deixar este detalhe com vocês. O que vocês acharam? Vocês acham que realmente fica melhor ele sem esses kibbles ou com o kibble da coxa? Mas é interessante que, tirando aqui o kibble da coxa, nós notamos outros detalhes aqui da perna dele. Como, por exemplo, a roda, que é o molde aqui das suas pernas. Olha só que legal. Aqui nós percebemos bem mais das pernas do Jolt. Ele tem essa perna aqui estilo ao Starscream, que é a perna que alguns falam que é de galinha, né? Mas aqui está, eu realmente curto muito o molde do Jolt. E, cara, vamos ver, né? Eu acho que ele até fica mais agradável sem esses kibbles, mas como a gente vai transformar ele aqui, nós temos que encaixar eles de volta. Então, antes de transformar a figura, vamos para as suas articulações. A sua head sculpt vai para o lado direito, para o lado esquerdo. É um pouco limitada por conta do seu molde aqui. Ela sobe bem a head sculpt, então acho interessante por ele se tratar de um personagem pequenininho. Ele realmente é bem interessante. O seu ombro, gente, ele tem essa articulação aqui em ball joint, tá? Uma ball joint ali dentro, como vocês podem perceber. Então, a gente consegue colocar o braço dele para frente, pro lado bem, ó. Essa aqui para trás ela é um pouco limitada por conta do seu kibble bem grande aqui nessa parte de trás. Ele tem rotação antes do seu cotovelo, isso é muito bacana, como eu já disse, eu realmente gosto disso daqui. A sua articulação aqui ela vai para trás por conta da transformação, mas ela vai bastante para frente, o braço dele é bem articulado.
tá? Mas infelizmente a sua mão, ela não tem articulação. Na verdade, ela tem uma articulação para dentro, como vocês podem perceber aqui. Vocês podem perceber aqui para dentro, ela tem uma articulação bem bacana. E também ele tem rotação no quadril. O quadril dele tem uma rotação aqui bem interessante. Ele na verdade rotaciona bem o quadril, tá? Aí você tem que só dar uma esticada aqui no peito dele, porque ele tem essa articulação aqui no tórax, como vocês podem perceber aqui no abdômen, mas é por conta da transformação. Mas nada isso impede você colocar como articulação do personagem, né? Aí você tem um personagem assim, tá? A sua perna vai pra frente, certo? O Kibble você pode articular, então você tem liberdade de articulação com essa figura. Ele tem uma articulação assim na coxa. E o seu joelho tem uma articulação bem bacana aqui também por conta da transformação, tá? Ele também tem uma articulação no pé que, como vocês podem perceber, você pode recolher todo o pé dele e esticar todo o pé dele aqui pra frente, deixando ele assim. Mas claro, né, pra gente deixar ele no meio termo desse. Então, pessoas, chegou a hora de transformarmos Jolt no seu modo alternativo, tá? É uma transformação não tão tranquila, na verdade. Como ele tem essas pecinhas que desencaixam, é capaz da gente desencaixar. E eu vou alertar um problema que eu tive com esse meu Jolt, e eu vou alertar bastante vocês que vão ter essa figura no futuro, tá? Que não cometam esse mesmo erro que eu cometi, certo? Então vamos lá, vamos começar com a parte toda aqui traseira, que é simplesmente a parte em cima inteira do veículo. É bizarro o jeito que eles colocam aqui. Mas vamos lá, nós pegamos essa pecinha aqui e nós botamos ela toda pra cima. Vocês podem perceber que aqui ela se tornou a frente do veículo. Nós vamos repetir essa mesma coisa do outro lado, inclusive nós já podemos ver o símbolo da Chevrolet aqui nesse canto. E agora nós articulamos ela pra dentro desse jeito. Aqui na parte de trás é mais fácil a gente identificar, que a gente tem que unir aqui essas duas peças desse jeito aqui, e aí sim formando essa parte de cima do veículo. Agora nós puxamos toda essa parte aqui de trás para baixo, desse jeito aqui. E aí sim nós formamos a parte de cima inteira do veículo. É bizarro. Para alguns isso é uma coisa preguiçosa da Hasbro, né? Por conta de ser um Kibble inteiro. Se você quiser desencaixar essa peça aqui, você desencaixa e você liberta o Jolt aqui dos Kibbles. Mas eu acho, gente, que não é um problema isso daqui, na minha opinião, tá? Agora vamos lá. Vamos fazer aqui o desencaixe das rodas aqui nessa parte do Kibble. Vocês podem perceber que o Kibble tem uma roda aqui dentro. Nós vamos puxar ela para fora desse jeito aqui. E vamos deixar as pernas dele para baixo aqui, tá? Por quê? Porque nós vamos colocar o peito dele todo aqui para frente, né? O seu abdômen para frente. E nós vamos mexer com a parte dos braços, que seriam a parte de trás do veículo, tá? Aqui é bem simples. Nós vamos pegar essa peça aqui, ó, nessa parte de trás do braço do Jolt, e nós vamos rotacionar ela aqui, ó. Vamos rotacionar ela para encaixar aqui toda a estrutura do veículo, tá? Então nós pegamos, rotacionamos e encaixamos a parte aqui, bem desse jeito aqui. E aí agora, gente, nós pegamos os braços do Jolt e nós vamos recolher eles para dentro, desse jeito aqui, ó. Porque aí, na parte de trás, vocês já devem estar verificando que os braços vão ser a parte traseira do veículo do Jolt, tá? Colocando ele para cima desse jeito, nós recolhemos as mãos do Jolt e vamos deixar aqui todo ele recolhido aqui na parte de trás. E assim formando a parte de trás do veículo. Mas olha só, gente, vou mostrar aqui o erro que eu cometi, que foi que aqui tinha uma pecinha que vocês podem ver que quebrou. Simplesmente eu fui desencaixar aqui e acabei quebrando a minha figura, tá? Não é um erro que vai comprometer a minha transformação. Se vocês podem perceber aqui, ele continua encaixando, certo? Direitinho, certo? Mas enfim, acontece aqui de desencaixar. Mas eu não vejo como um problemão, tá? Realmente aqui eu cometi um erro de quando eu fui desencaixar aqui, essa pecinha aqui de dentro soltou. Como são peças bem, como posso dizer, frágeis aqui dentro, né? Recomendo você tomar todo o cuidado possível na hora de desencaixar essa parte de trás, para não ter nenhum problema. Aqui nós vamos rotacionar aqui o Kibble dele. Vocês podem perceber que o Kibble dele vai se tornar a parte traseira do Jolt. E agora aqui nos seus pés, olha que interessante. Eu gosto muito desse detalhe das rodas serem a planície do pé dele, né? A palma do pé dele ali. Que nós vamos aqui colocar ela para fora desse jeito. E aqui sim nós recolhemos o pé dele e esticamos toda a perna dele aqui para cima. E porque aí nós podemos aqui, ó, poder encaixar toda a lateral do Jolt. Aqui, ó, encaixou,
show de bola. E aqui nós temos a lateral do Jolt já pronta. E nós vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Os dois pés, eles têm um encaixe para eles ficarem exatamente nesse ângulo aqui, certo? E aí agora nós só vamos encaixando, ó. Como vocês podem perceber, vai dando os clack e a figura vai se encaixando aqui. E aí você encaixa tudo direitinho no seu devido local e está transformado o Jolt no seu modo. E aqui, pessoas, ficou o Jolt transformado no seu modo veículo. E cara, eu gostei do veículo dele. Eu achei um veículo bem simpático, eu diria. É um veículo que eu acho até que se eu fosse um dia ter um carro, eu teria um veículo parecido com esse do Jolt. Eu não sei quanto que custaria, talvez eu esteja falando de um veículo que custe talvez na bagatela de 200 mil dólares, não sei, enfim. Mas eu acho ele realmente muito simpático, cara. Eu acho que eles mandaram bem no trabalho do veículo do Jolt. Eu só acho que tem um problema aqui, que é toda essa parte de cima ser um plástico translúcido e não ter uma pintura em preto. Porque, cara, tem um molde aqui. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas o molde onde deveria estar preto, né? Porque a gente sabe que não é tudo um vidro aqui nessa parte de cima do Jolt. Era pra ser vidro preto, né, que é a parte de cima do veículo, e vidro, né, mas só que não, aqui eles deixaram tudo plástico translúcido que simula vidro, e aqui em cima, que era para ser preto, não está preto, tá, eles disfarçaram, né, por já aparece, né, como a gente pode perceber aqui, todo preto, então eles deram uma simulada nisso. Eu achei um ponto negativo, não vou mentir, eu realmente gostaria que tivesse uma diferença de cores aqui, para não ter que ficar essa cor. Mas eu achei o veículo dele simpático e simples. Ele não tem nada de especial. Eu acho que eles cumprem bem o seu papel, tá? Eu gostei dos retrovisores, que são bem destacados aqui nas laterais do veículo do Jolt, como vocês podem perceber. O símbolo da Chevrolet está presente no veículo, como vocês podem perceber aqui. Vou até dar o zoom já, pra gente analisar aqui, ó. O símbolo da Chevrolet aqui não tá bem pintado, mas tá ali. Aqui nas laterais vocês podem perceber. Cara, aros pintados, amo de coração, então parabéns aí, realmente ficaria... Cara, se esse veículo tivesse com as rodas toda preta, ia dar uma cara de brinquedão pra esse veículo, mesmo que ele não... Ele tem já uma cara de brinquedão, mas eu acho que se ele tivesse com as rodas pretas, daria muito cara de veículo que tu compra no Big, Americanas ou etc e tal, tá? Aqui na frente, gente... Eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouco mais na pintura da frente. Como vocês podem perceber, ele tem vários detalhes em prata, mas eu acho que, pô, poderiam ter pintado aqui os faróis, né, de vermelho, como eles colocaram aqui na parte de trás. Eu realmente não curti ser tudo prata aqui, não. Realmente eu acho que eles poderiam ter feito uma pintura diferente para a parte da frente do veículo do Jolt. Mas para a proposta da Studio Series, eu acho que esse veículo combina muito bem com os demais. Eu trouxe aqui dois veículos para compará-lo, o Ratchet e o Bumblebee Revenge of the Fallen, que são principalmente os personagens que ele faz parte ali no filme. Então, como vocês podem perceber, o veículo do Jolt até que faz escala bacana com os demais aqui. Claro, né? O Ratchet era para ser maior. Nós sabemos que o Ratchet ele não era para ser desse tamanhinho aqui. Mas... tá aqui, né? Pra quem quer ver uma comparação, deixa eu deixar o Ratchet aqui de lado pra gente comparar o Bumblebee Revenge of the Fallen, que é simplesmente o mesmo molde do 49, então se você tem 49, você vai ter aí uma noção de quanto que é o tamanho do nosso Jolt com o Bumblebee. O Bumblebee ele perde em questão de altura. A altura do Jolt ele é um pouquinho maior que o Bumblebee. Mas eu acho que eles combinam bem, cara. Realmente eu acho que eles combinam muito bem aqui os dois veículos. E como eu quis apelar, galera, eu transformei aqui o Jetfire no seu modo alternativo. Que inclusive eu queria mandar um abraço para um amigo meu aqui, certo? Que é o Patrício. Ele realmente ama esse avião. E aí... como eu tava aqui de bobeira, eu achei legal trazer alguma comparação aqui do Blackbird, que é um veículo que ele ama, né? Que na verdade é um avião, certo? Que ele realmente gosta muito. E é o Jetfire aqui, então se você quer ter uma noção de tamanho, eu acho que é até mais fácil colocar o Jolt em cima do Jetfire pra gente perceber que o Jetfire realmente, ele é um Leader Class de respeito também na linha Studio Series, né? Olha o tamanho comparado ao piquitinho Jolt. Gente... para colocar as suas cordas aqui, né, os seus chicotes, vocês colocam exatamente onde fica o keyboard. O keyboard são as portas do veículo, então você nada mais faz do que deixar ele assim, desse jeito,
Não vou mentir que eu não gosto, tá? Realmente não gostei dessa proposta que a Studio Series fez. Eu acho que eles poderiam tranquilamente ter feito um jeito que a gente pudesse deixar aqui na parte de baixo e não colado aqui, né? Porque fica muito feio, cara. Na minha opinião, ficou feio esse detalhe aqui, tá? Realmente não curti de você deixar só nas laterais esses chicotes. E pessoas, no demais eu acho que foi essa a revisão, tá? Eu realmente não tenho muito a comentar sobre o veículo do Jolt. Eu realmente achei a figura em si um ótimo acerto da Studio Series. O molde realmente acertaram muito bem. Como eu disse, é a primeira figura mais fiel ao personagem que aparece no filme, tá? Porque ele tem o molde exatamente como ele aparece no filme, a Head Sculpt é exatamente a que aparece no filme, e eu achei que eles mandaram muito bem, tá? O Jolt no seu modo robô, ele realmente parece uma estatuazinha ali, né? E aqui, eu não sei se eu mostrei, mas ele também se encaixa muito bem no veículo, como vocês podem perceber. Aqui está as duas mãos dele, tá? Bem direitinho. E o veículo dele é bem simpático, tá, pessoas? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu mais uma revisão do canal. E se você gostou, por favor, deixa o like e se inscreva no canal, porque nós vamos ter mais revisões de Studio Series, Kingdom e talvez aí, né, da possível nova linha Legacy, né, que está para ser anunciada na Hasbro Pulse, ok? Então é isso, gente. Até mais. Falou, galera. E Jolt Electrovike!